E por falar em caso Daniel, você está me seguindo no Instagram? João Gimenez _oficial. João Gimenez com S. João Gimenez com S _oficial. Você me acompanha agora no Instagram. Clica lá, Instagram, João Gimenez _oficial. Porque nós estamos abrindo os arquivos do caso Daniel. E Tribuna da Massa vai revelar para você os detalhes do crime que chocou não só o Brasil como o mundo. O Jairo Nascimento conta pra gente passo a passo. É o caso Daniel, da festa mortal até a justiça criminal, da boate Shed ao Fórum de São José hoje. Acompanhe. Existem histórias que não podem cair no esquecimento. O caso Daniel é uma delas. Daniel Corrêa foi encontrado morto e mutilado em meio a uma floresta em São José dos Pinhais. Era outubro de 2018. O caso do ex-jogador do São Paulo e do Coritiba será em breve julgado. Por isso, a partir de agora, você acompanha o nosso novo recurso, o Arquivo Morto, onde você terá acesso a informações que apenas as autoridades deveriam saber. Detalhes exclusivos a respeito do crime de Daniel Corrêa. Acompanhe comigo agora. O Arquivo Morto, envolvendo detalhes sobre 7 réus e 7 lugares que compõem esse crime. Página 1 do nosso arquivo. A festa. Tudo começa numa balada muito chique de Curitiba. Era aniversário de 18 anos de Alana Brits. Ela chega até o lugar acompanhada dos pais, Cristiana e Edson Brits. Tempos depois chegariam seus amigos para comemorar, que seria um dia muito especial, num camarote de luxo, caríssimo, com bebidas caras. E naquele dia, a festa estava tão boa, tão divertida, que todo mundo resolveu fazer um after party, a continuação de uma festa, em outro lugar. O Tribuna segue abrindo os arquivos do caso Daniel. Agora, o Jairo Nascimento revela pra gente os detalhes assustadores da festa que aconteceu na casa dos Brits, que terminou então com a morte do jogador. Página 2. A festa continua. O destino foi a casa da família Brits, na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana. Lá eles tinham o costume de dar várias festas. Todo mundo vai para aquele local, inclusive o Daniel, que é um dos últimos a se oferecer para participar daquele momento de comemoração. Ele entra no carro, acompanha os demais e, questão de uma hora depois, eles voltam a beber e se divertir. Alguns vídeos, naquele dia, registraram um momento de descontração. Ó, o modelo. Pra eu conseguir dormir. Ai, se as paredes não falassem. Ai, se a pulseira não... Num determinado momento, Edson Brits deixa a casa, provavelmente para comprar mais bebidas. Daniel vê que Cristiana está deitada no quarto do casal. Ele vai, se deita ao lado. Ainda registra o momento, manda para alguns colegas. Daniel mandou fotos e mensagens aos amigos. Ele está deitado ao lado de Cristiana Brits. Moleque, eu juro pra você que eu não tô muito bêbado, viado. É que a situação é desesperadora. Eu não sei como é essa casa que eu vim parar aqui, mas parece que a casa tem, sei lá, uma casa tem uma coroa dormindo, outra casa tem uma novinha dormindo, o namorado da novinha eu não sei onde tá. O marido da coroa, não sei onde tá. Moleque, não sei o que eu faço, moleque. Me ajuda. Ao descobrirem o que teria acontecido dentro do quarto, Edson Brits e outros que estavam naquele evento ficam revoltados e começam uma agressão covarde, cruel contra Daniel. A agressão não para. E dali teria um outro destino.
os arquivos do Tribuna revelam sobre o momento da morte do jogador Daniel. São detalhes assustadores que o Jair Nascimento mostra pra gente agora. Página 3. A morte. Daniel é levado no porta-malas de um veículo Veloster, que teoricamente pertencia a Edson Brits. Depois descobriu-se que não era de sua propriedade. Neste carro, acompanhado de outros jovens, Edson o leva primeiramente a uma BR. Eles queriam se livrar de Daniel do caminho, mas lembram que tinha um pedágio e que esse pedágio tem câmeras que poderia registrar a passagem de todas essas pessoas. É por isso que eles procuram um outro destino, chegando até a colônia Mergulhão, também em São José dos Pinhais, onde lá, numa área rural, numa estrada de chão, param o carro e levam Daniel ainda vivo até uma plantação de pinos, onde ele é assassinado. O jogador que ora ganhava sua vida nos Campos Verdes também tem como seu túmulo a réu. Edson Brits esfaqueia e corta o pênis de Daniel. Ele se desfaz da faca e com outros voltam para casa. O celular de Daniel some. Todos limpam a cena do crime e uma das jovens prepara um estrogonofe para os convidados. O corpo de Daniel é encontrado horas depois. Um dos parentes reconhece o jogador. Edson e Alana conversam com a família, dizendo não saber o paradeiro de Daniel. E depois, oferecendo apoio e pesares. Meu Deus, a Alana tá em choque, cara. Meu Deus, tive que dar até calmante pra Alana. Aqui tá todo mundo em choque, tá todo mundo desesperado, cara. A Alana teve que tomar calmante, a minha filha é pequenininha, a gente só quer, a única coisa é ajudar. O que a gente pode fazer pra colaborar, porque é uma coisa muito triste, cara. Peguei pra irmã dele agora, ela não conseguiu falar. Eu falei, olha, sou o pai da Alana, eu quero poder ajudar, o que a gente pode fazer? Ela ficou muda, não sei, ela falou, eu não sei. A gente também não sabe se eu posso pegar a Alana e levar, não posso, espero. A gente precisa ter um start de partida pra gente entrar na mesma linha de raciocínio e tentar ajudar, né? O Jair Nascimento vai abrir agora mais uma pasta dos nossos arquivos especiais. Ele vai revelar detalhes de como os réus tentaram combinar uma versão para um único crime. Página 4 do nosso arquivo morto, a combinação. Isso aconteceu num shopping em São José dos Pinhais. Edson Brits teria convidado os demais envolvidos no crime a se encontrarem. E lá combinariam uma versão do que diriam à justiça caso fossem procurados. No início das filmagens, com a câmera de segurança, vê-se descontração, risadas. Depois, o combinado entre os envolvidos. O que eles diriam para as autoridades caso fossem procurados sobre o que aconteceu naquela noite e também sobre a morte do jogador Daniel. Cristiana e Edson Brits também foram vistos numa loja de aparelhos celulares, onde fazem concertos. Lá, eles estariam tentando apagar o conteúdo de um telefone celular. Não se sabe ainda, não se pode afirmar. Mas aquele dia, eles também foram registrados. Na ordem de serviço dela, aqui é o Cristiano Brits. Olha, inclusive por esta reportagem que eu trouxe ao ar da loja de celulares, eu fui citado na audiência passada, na frente da juíza que está cuidando do caso. Eu, através de informações exclusivas, a gente acabou apurando tudo. Eu cheguei até a loja em que Cristiana foi na segunda-feira. O crime aconteceu no sábado. A loja de celulares, ela deixou um iPhone que lhe pertence para o conserto. E ali eu descobri que o celular mantinha também outras coisas mais. Nós trouxemos ao ar com exclusividade, assim como outras matérias mais que nós checamos, buscamos e trouxemos aqui. Por conta desta reportagem, o João Gimenez chegou a ser citado pelo advogado Cláudio Daledoni na frente da juíza. Uma investigação que o jornalismo da Rede Massa faz e se diferencia de todas as outras.
Nós depois, na sequência, trouxemos estas imagens, mostrando que o crime aconteceu no sábado. Aí é uma segunda-feira, né? Ou aí eles já foram pegar o telefone, né? Alguma coisa assim. Eles já foram buscar o telefone. Você vê que a família passeia depois de um assassinato cruel, né? Eles estão até com o cachorrinho. Cristiana Brits está tranquila. Edson toma um cafezinho, né? Fala no WhatsApp, né? A Cristiana vai aparecer sentada logo mais ali no sofá. Olha lá. Até o cachorrinho eles levaram, né? São clientes. O Edson tinha matado um jogador uns dias atrás, decepou o membro dele, né? A Cristiana tranquila, lá. Vem aqui, Totó, né? Todo mundo tranquilo, né? Que coisa, não? Como é que a polícia chegou aos acusados pela morte do Daniel, do jogador? Como é que a polícia descobriu tudo isso? Sendo que eles combinaram versões, negaram as acusações. E como é que a polícia, então, chegou até o Brits? Nós temos nos nossos arquivos estas respostas. Página 5. A investigação continua. Agora é caso de polícia. A Delegacia de São José dos Pinhais é responsável pela investigação sob o comando do delegado Amadeu Trevisan. Um crime realmente com bastante requintes de crueldade. Eles vão descobrindo pequenos detalhes, poucas informações com conhecidos. Daniel usava no dia da sua morte uma pulseirinha da balada que estava no dia. Isso ajudou, auxiliou muito na investigação, até chegarem ao nome de Edson Brits. Muitas pessoas foram ouvidas, testemunhas, pessoas que deram informações-chave para que a delegacia pudesse procurar os principais envolvidos. E ali, em poucos dias, alguns presos chegariam até a delegacia. Daniel morreu aos poucos. Nós temos que lembrar isso aqui, que Daniel morre aos poucos. Ele começa apanhando no quarto, onde o Edson é ajudado pelos três demais. Ele começa apanhando no quarto, ele apanha na calçada. Mas quando eu falo apanha, é bastante tortura. Tanto é que ele se afoga no sangue quando ele está sendo conduzido para dentro do carro. Ele passa dali de dentro do carro, eles duram mais ou menos 1 hora para chegar até o local onde ele foi esgorjado e onde ele foi decepado. A polícia indicia, o Ministério Público denuncia e a Justiça aceita 7 réus no processo. São a família Brites, Igor King, Eduardo da Silva, David Silva e Evelyn Peruso, a única que responde em liberdade. Os crimes variam de homicídio qualificado, fraude processual, a até corrupção de menores. Os arquivos do Tribuna da Massa, tanto é que nós temos tantas informações que nós levamos, inclusive, ao ar, e a polícia tomou conhecimento depois que foi para o ar aqui, né, que o nosso apresentador, Leandro Passai, está no fórum hoje para ser ouvido. Foi intimado, inclusive, por uma das partes ali, né, pela parte que defende a família Brits. Eu estou acompanhando aqui pelo Instagram. Você me segue no João Gimenez _oficial, Instagram, me siga lá agora. Estou aqui no Instagram e eu quero continuar com você. Os detalhes da prisão dos acusados da morte do jogador Daniel também estão nos arquivos especiais do Tribuna. O Jair Nascimento foi lá, abriu esses arquivos e está revelando para a gente passo a passo. Página 6. As prisões. Este caso teria primeiramente 7, depois 6 presos. Um deles é um réu confesso. Quando eu abro a porta, ele está em cima da minha esposa. E ela gritando, pedindo socorro. O que eu fiz foi o que qualquer homem faria. A primeira prisão foi de Edson Brits. No dia 1º de novembro, ele foi detido. Ele, inclusive, gravou um vídeo assumindo a culpa, a responsabilidade por ter assassinado Daniel. Foi quando eu tirei ele de cima da minha esposa, joguei ele no chão e evitei que a minha esposa fosse estuprada por esse monstro canalha. As prisões continuam. Dessa vez, Alana e Cristiana Brits são presas no dia seguinte, no dia 2 de novembro, consideradas participantes do crime. Já no dia 7, nós temos as detenções de Igor, David e Eduardo, que teriam ajudado Edson Brits no assassinato.
Por fim, no dia 15 de novembro é a vez de ir para a cadeia Eduardo Purcotti, que estava na casa e, segundo o depoimento de Evelyn Peruso, teria participado das agressões. A justiça o liberta dias depois, considerando que não há materialidade para sua prisão. Depois, nós temos algumas transferências, primeiro das mulheres da família Brits, que vão para o presídio feminino em Piraquara. Edson Brits vai para o centro de triagem em Piraquara e de lá é encaminhado para a casa de custódia de São José dos Pinhais, onde também os demais 3 presos estão. Só que no dia 8 de março, a autoridade policial lá da casa de custódia encontra alguns bilhetes, oferecendo a possibilidade de um arrebatamento de fuga para Edson Brits. De lá, por questão de segurança, ele é transferido para cá, a casa de custódia de Curitiba. E aqui está aguardando todo o processo do julgamento. Os acusados só deixam a cadeia para responder ao processo. As defesas tentaram, mas a justiça negou todos os habeas corpus. Serão mais 3 dias de audiência deste caso. Toda manhã a autoridade policial vem aqui até a casa de custódia de Curitiba e recolhe Edson Brits. Ele vai ser escoltado até o Fórum de São José dos Pinhais. A distância é de 16 quilômetros. Lá, ele será ouvido, a sua família e também os acusados. E ainda mais as testemunhas de defesa desse caso. Obrigado por mais esta parte dos arquivos do caso Daniel. Eu tenho acompanhado aqui pelas redes sociais a revolta da população, do povo, né? A população, porque esse caso vai a júri popular, não é verdade? É um circo, né, que a gente está fazendo, ouve um, ouve outro, mas tudo vai terminar no tribunal do júri, com o júri popular, 7 jurados julgando o destino desta família assassina, confessos inclusive. E eu estou acompanhando a indignação aqui de muita gente por não poder mostrar agora um cerceamento do dever da imprensa, talvez seja assim que as pessoas estão entendendo. Eu estou aqui, João Gimenez oficial, _oficial, Instagram, João Gimenez _oficial. Muita gente mandando aqui mensagens dizendo um verdadeiro absurdo, né? A gente sem pedido de mostrar os assassinos indo prestar esclarecimentos. Quer dizer, muitas vezes me dá a impressão que o criminoso tem mais direito do que as pessoas de bem nesse país, né? E isso tudo é culpa das leis, né? A maioria dos casos assim, a maioria dos casos são assim. Agora, a última parte desta matéria sobre os arquivos do caso Daniel, os detalhes das audiências que estão acontecendo e pode então levar os Brits e companhia para a rua, para a cadeia? Deixa eu entender isso. E por fim, a página 7 do nosso arquivo morto, a fase judicial. É lá por meio da representação do Poder Judiciário na comarca de São José dos Pinhais que saberemos o destino de 7 réus. Será que eles são inocentes ou culpados pela morte do jogador Daniel? Foi aqui no Fórum de São José dos Pinhais que, meses depois do crime, pela primeira vez, Edson Brits encontrou a esposa e também a filha, dentro de uma sala. Lá no 2º andar aqui deste prédio, ele também ficou próximo aos outros 3 réus neste processo. Naquela oportunidade foram ouvidas as testemunhas de acusação deste caso. Todos ficaram diante de uma juíza, ela que decidirá se a família Brits e os demais acusados irão ou não para a júri popular. E também pela primeira vez, a mãe de Daniel ficou frente a frente com o assassino de seu filho. Foi um momento de muita emoção e também de muita tristeza. Foi em fevereiro. A mãe de Daniel encara Brits e defende a honra do filho. Fiz questão de olhar para o rosto de cada um. Por quê? Para ver, assim, o que leva uma pessoa a fazer uma tortura? O que leva uma pessoa a torturar, matar e esquartejar uma pessoa? Um amigo de Daniel afirmou que deu um beijo em Cristiana na balada. No final da festa, eu estava conversando com uma menina e a gente estava conversando, eu meio que de lado assim, tranquilo. Estava tentando me relacionar com essa menina, estava querendo ficar com ela, quando eu recebi um beijo. Não vi de onde veio. Quando eu recebi um beijo, um selinho. Eu olho para trás e vejo era a Cristiane.
As audiências foram hora tensas. Eu estou falando. Eu não sou. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu não vou admitir. Abaixa o tom comigo. Abaixa o tom comigo. E tira o dedo e abaixa o tom comigo. Abaixa o tom comigo. Hora descontraídas, com direito a acenos de Cristiana e cumprimento de Edson Brites. Agora, no começo do mês, 3 dias de audiência. Nós teremos aqui as testemunhas de defesa falando e também os réus do processo. 6 estão presos, 7 respondem pela morte e também por outros crimes relacionados ao caso Daniel. Eles basicamente passaram por 7 lugares. Tudo começa numa festa e termina diante da justiça. Aquilo que era para ter sido um momento de apenas diversão, o calor da emoção, terminou na frieza de uma cela, de um túmulo e chocando todos aqueles que acompanharam de perto, com as nossas reportagens, o crime que chocou o país.